tivemos a missão de juntas, né, ministrarmos a palavra essa noite. Às vezes é um momento de muita luta, né? Às vezes a gente, né, fica naquela. Mas o Senhor tem o governo de todas as coisas, né? Toda glória, toda honra seja dada somente a Ele. Mesmo a gente não sabendo nada, mas a gente fala para o Senhor nos ajuda, porque é somente o Espírito do Senhor para conduzir cada um de nós na palavra, revelar a vontade dele a cada um de nós. Amém? Amém. Mas antes disso, nós vamos ler aqui o primeiro versículo. Os irmãos podem se assentar. Amém? Inclina suas cabeças mais uma vez, vamos orar. Senhor, obrigada por essa noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar. Pai, no nome de Jesus, pedimos somente a Sua presença, Senhor. Aquilo que não provém do Senhor Jesus, tira do nosso coração, da nossa mente. Mas nos encha, Senhor Jesus, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, do Senhor, da Tua palavra. Oh, Senhor, nos visita, Senhor. Entra no nosso coração, Pai. Senhor, tira toda a dureza, meu Pai. No nome de Jesus, gera em nós arrependimento, Senhor. Só o Teu Espírito Santo para nos convencer. Nos ajuda, Santo Espírito de Deus. Enche os nossos corações. Tu és bem-vindo. Ocupa um lugar de honra. Que não seja nem eu nem minha filha, mas seja o Senhor, Jesus. O Senhor tem toda a liberdade, ó Pai. Nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus. E que a Tua vontade ela seja feita. Amém e amém. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17. Glória a Deus. Todos acharam? 1 Reis, capítulo 17. Amém? Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo meu nome, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, aqui em Ciro, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá o do riacho e dei ordens aos povos para alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão, carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. O livro de Reis, ele narra a história do povo de Israel, desde os últimos dias, do reinado de Davi, até a queda de Jerusalém, no exílio na Babilônia. O autor do livro é desconhecido. Alguns estudiosos atribuem a Jeremias ou um grupo de profetas. Não se sabe a data quando o livro foi escrito. Elias foi profeta do Antigo Testamento. Seu nome significa: meu Deus é o Senhor. Seu ministério ocorreu no reino do norte de Israel durante o reinado de Acabe. Não se sabe muito sobre a vida de Elias, mas ele foi levantado por Deus para advertir o pecado e a idolatria. A palavra-chave que nós estamos trabalhando é experiência. Glória a Deus. Aleluia. Até aqui todos compreenderam, entenderam? A gente vai ver aqui a história do profeta Elias. Elias, ele foi um grande
profeta do nosso Senhor Jesus. A gente sabe o livro de Reis, ele é para ser um manuscrito, mas ele foi dividido em duas histórias, primeira e segunda Reis. Ele vai tratar todo a respeito dos reis de Israel. No começo pareceu tudo bem, tudo certo, né? Foi quando o capítulo de primeira Reis vai falar a respeito do rei Davi. Quando ele está morrendo, ele passa toda a instrução para o seu filho Salomão, o que ele deveria fazer. Mas uma palavra muito séria que ele fala para o seu filho é que ele tenha todo o cuidado de guardar as leis do Senhor e fazer conforme o Senhor pediu. Então, ele tinha esse zelo para que o filho dele pudesse ter também com a casa de Deus. E mais adiante a gente vê que no começo Salomão foi muito bem, né? Ali no templo, cuidou, construiu um templo, mas só que teve um problema que foi quando ele começou a se casar com mulheres, né? Que elas simplesmente começaram a adorar outros deuses. Então a idolatria, ela acabou entrando. E aí daí foi o declínio espiritual do povo de Israel. Quando Salomão morreu, ele teve o filho Roboão, teve Jeroboão também, mas só que Jeroboão ali, mais o Roboão, eles tinham conflitos e acabou se dividindo o reino. Então ficou, por um lado, né, com 10 tribos o reino do norte, que tem por capital Samaria, e Israel, né, Judá como reino do sul, tendo capital Jerusalém. Então ali teve duas tribos, que era Judá e Benjamim. Então daí a gente vê que houve muitos reis perversos, reis que fizeram tudo conforme o Senhor reprovava. Então nenhum deles agradaram a Deus. Foram poucos reis do reino de Judá, do reino do sul, que agradou o Senhor. Então a gente vê que eles ali, quando o povo do Senhor abandonava a Deus, se apostataram de Deus, Deus sempre levantava os seus profetas sobre essa terra, com a missão de advertir o povo do seu pecado, para que o povo pudesse voltar para Deus e o adorar e prestar culto somente a Ele. E a gente vai tratar um pouco a respeito, né, da história aqui também, desse homem, né, do rei Acabe, que aqui Acabe, ele foi um rei muito perverso. Eu vou ler só um pouquinho antes do finalzinho do capítulo 16, no versículo 29, que fala: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Então o reinado dele durou 22 anos. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então aqui a gente vê que tudo que eles fizeram era que o Senhor reprovava, né? A respeito da idolatria, e ainda introduzindo a idolatria dentro ali do convívio deles e fazendo com que o povo de Israel prestasse culto a Baal. No templo de Baal, que ele mesmo tinha, um templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Então a gente vê também que ele ainda constrói um templo a Baal. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou, gente, olha isso, é muito forte, ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes, né? Então a gente vê que esse homem ele foi muito perverso. Então ele provocou a ira do Senhor. Mas a gente vê que ainda Deus também ele tem a misericórdia também. Ainda há uma esperança, uma misericórdia, porque o Senhor ainda levanta os seus servos sobre essa terra para fazer com que o povo, né, advertir, apontar o pecado ali, abandonar a idolatria, para que o povo pudesse voltar e adorar e prestar culto para Deus. Então a gente ainda vê Deus ainda tendo, né, a misericórdia de levantar um servo dele para poder estar falando a respeito da mensagem ainda. Amém? Amém. E a gente vê aqui nesse cenário que a Manuzinha leu, é que quando Elias ele vai falar para Acabe, ele já chega, a gente não sabe muito a respeito do ministério dele. Então ele começa aqui.
O ministério dele começa aqui. Então, ele enfrenta ali na hora ali o rei, dá logo uma advertência para ele, uma mensagem muito forte. E ele fala que ele não cairia. Ele fala, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. Então a gente vê que Elias, ele era um homem que tinha relacionamento, intimidade com Deus. É um profeta que ouvia a voz do Senhor. E ele fala a Deus a quem eu sirvo. Ele sabia o Deus a qual ele servia. E eu também, isso assim, falo até forte, eu comentando com a Manu lá em casa, eu falei, será que nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos? A gente precisa saber quem é Jesus, a quem nós servimos, né? Porque Ele é um Deus que é soberano, Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus temível mesmo. Nós precisamos temer o nosso Senhor Jesus. E a palavra dele é tão forte que ele chega e ele fala, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então já aqui, já vai advertindo ele. A gente pesquisando sobre o orvalho, você quer falar sobre o orvalho, filha? Pode falar. O orvalho é aquele serenozinho que dá na noite. Geralmente que quando a gente acorda, vai pela manhãzinha, a gente vê o carro, chega aquelas gotinhazinhas, isso aí é o orvalho. Então nem isso teria. Então a gente imagine como é que foi tão severo o castigo de Deus. E a gente observa que lá em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 16 e 17. Eu vou ler aqui para os irmãos rapidinho. Deuteronômio 11. Aqui vai falar já o título, né? Exortação ao amor e à obediência. Quando Moisés fala para o povo, né? As maravilhas e os feitos do Senhor enquanto o povo estava ali no Egito, para que o povo pudesse obedecer e guardar no coração fielmente tudo que o Senhor deixou, né? Os mandamentos, que o povo temesse, não adorasse outros ídolos. E lá no versículo 16 fala: por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova. Observe, se o povo desviasse dos caminhos do Senhor, a ira do Senhor iria se acender sobre aquele povo e ele iria fazer com que o céu se fechasse. E olha o que aconteceu, qual foi a mensagem que o profeta deu ao rei Acabe: que ali não iria haver chuva, exceto mediante a palavra dele. E a gente vê que também aqui há um milagre e há um cuidado e há um zelo do Senhor sobre a vida de Elias. A gente vê que ali, quando ele fala, ele sai dali e vai para o leste, ali no riacho de Querite, que fica ali ao leste de Jordão. E ali Deus deu uma ordem para ele, para que ele pudesse beber a água do riacho. E ali o Senhor também faz com que os corvos, dá ordem aos corvos para alimentar Elias. A gente vê aqui também uma experiência, né, que ele teve com o Senhor também, de ser alimentado. Então ali a gente vê a provisão de Deus, que não faltou nada para ele. O Senhor estava ali suprindo e sustentando ele. E eu pergunto para mim, né, que eu fiz essa pergunta para a Manu hoje lá em casa e para a igreja também. O Senhor, quantas vezes o Senhor tem sustentado cada um de nós? É um milagre do Senhor nos sustentar. Ele provê quantas coisas em nossas vidas. Ele não nos deixa faltar nada. E são pequenos detalhes. E às vezes a gente nem agradece por isso. Só da gente estar vivo aqui já é a misericórdia dele. Da gente hoje ter almoçado, ter comido algo, foi o Senhor que proveu, o Senhor que nos deu. Ele alimentou. Gente, será que a gente tem uma noção? Deus dá uma ordem a um corvo para estar alimentando o servo dele. Olha o nível de intimidade, de relacionamento que esse homem tinha. Eu falei assim, né, a gente até orando e conversando e chorando e falando assim, meu Deus, a gente está tão distante de ser parecido com esse servo, porque olha o relacionamento que ele tinha. Gente, ele foi diante de um rei perverso. Ele veio com uma mensagem dura, podendo ali o rei dar uma ordem de matar ele naquele exato momento, mas ele só fez o que o Senhor ordenou.
E ele veio com essa mensagem dura. E a gente vai ver mais adiante o que o Senhor vai fazer através da vida desse homem. Amém? Acompanhe aqui comigo no versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, fique lá por um tempo. Ordenei uma viúva daquele lugar lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que nós comamos e depois morramos. A gente vê a igreja. A gente vê a igreja que aqui, depois desse ocorrido aqui, do Senhor ter alimentado esse servo dele, o riacho secou. Então a gente vê que a seca, naquele período, ela foi muito severa. Ela foi muito intensa. E ali Deus dá uma ordem para que ele vá a uma cidade de Sarepta, de Sidom. Essa cidade hoje ela é conhecida como a Fenícia e ela fica ali localizada na atual Jordânia. Então ele foi para ali obedecendo. A gente vê a obediência a todo momento, né? Desse homem, porque quando Deus ele dá uma ordem, ele vai lá e só escuta, obedece, executa e faz aquilo que o Senhor pediu para que ele pudesse fazer. E ele vai até a casa dessa viúva. E ali o Senhor ordenou para que ela pudesse fornecer comida para ele. A gente vê que por conta da seca havia muitas viúvas naquele local. E as viúvas eram mulheres que eram desprezadas pela população. Muitos não ajudavam as viúvas, então as viúvas padeciam. E eu comentando com a Manu, eu falei: filha, essas viúvas eram mulheres esquecidas. Olha para os nossos dias de hoje. Além de termos viúvas por aí, a gente tem os moradores de ruas, que muitas das vezes são pessoas que são desprezadas pela população e são muitas das vezes esquecidas também. E a Manuzinha ficou pensativa, eu creio que o Senhor falou no coração dela, porque eu falei: é o momento da gente até poder ser instrumento do Senhor também para essas pessoas, de estar ajudando, de estar alimentando. E a gente vê aqui que a viúva, por ser desprezada, Deus ali ordenou para que ela pudesse fornecer comida a esse homem. E ali ele foi. E chegando na porta, que ele encontrou essa viúva, ele grita, né? Ele: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou de novo: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite. Na hora eu lembrei do bispo Bruno e da bispa Eli. Como é que é a frase que vocês falam, né? O azeite ainda não parou. E ficou muito forte isso, porque a gente vê também o milagre do Senhor aqui nesse cenário. E é muito lindo. E ela fala que só tem farinha e azeite. E ela estava indo ali pegar 2 gravetos para levar para casa, preparar a refeição para ela e para o filho, para eles comerem a sua última refeição, para eles depois morrer. Olha o que ela fala. Então a gente vê como é que a seca estava tão terrível. Eu falei para a Manu: a gente necessita a chuva quando ela vem do Senhor sobre essa terra,
é para poder regar as plantas. Tem os trigos, tem o alimento, tudo necessita da chuva. Agora, como ficou um período tão grande e escasso sem a chuva, aquele povo passou fome mesmo. Foi uma fome muito severa. Então, qual era a esperança, a expectativa que essa mulher ela tinha? Nenhuma. Ela simplesmente falou para esse homem: eu vou pegar aqui os gravetos, vou fazer a nossa última refeição, a gente vai morrer. Mas sabe que ali, Elias fala para ela. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem. Traga para mim depois. Faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não acabará, e o azeite no botijão não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. A gente vê aqui, né? Como é que por ordem, né, do servo do Senhor, ela nem um momento aqui ela reclamou. Ele falou para ela poder preparar o bolo, servir primeiro a ele e depois o filho. Em nenhum momento ela questionou ali. Ela foi lá, preparou, serviu o servo do Senhor. E ali houve um milagre muito grande. Olha também a experiência que essa mulher ela também teve aqui. O azeite, a farinha na sua casa não acabou. A gente vê a multiplicação aqui. E quando a gente se tratando da multiplicação, a gente lembra de outra multiplicação também que teve lá no Novo Testamento. Qual era o livro, Manuzinha? Mateus 6, versículo 30 a 44. Foi a primeira multiplicação de pães ali que Jesus ali com seus discípulos fez e alimentou cerca de 5.000 pessoas. Glória a Deus. Olha para vocês verem, então o Antigo Testamento teve a multiplicação. E a gente vê que também tudo, de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Jesus. E a gente vê que aqui já apontando também, né, para os milagres, as maravilhas e prodígios também do Senhor Jesus. Amém? Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher da dona da casa ficou doente, ficou piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: o que eu te fiz, homem de Deus? Viestes para me lembrar do meu pecado e matar meu filho? Dai-me o seu filho. Respondeu Elias e apoiou o seu braço aos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste desgraça sobre mim esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, fazer voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, a vida voltou ao menino, ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe, disse: vai o seu filho, está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, que a palavra do Senhor que pela tua boca é a verdade. Glória a Deus. A gente vê que mais acima teve o milagre, a multiplicação. E mais adiante um pouco, ainda teve esse outro cenário da morte do filho dessa mulher. Ele ficou doente e aí ele parou de respirar e morreu. E de repente essa mulher chega e pergunta para esse profeta: o que foi que eu te fiz, homem de Deus? Você veio até aqui para poder me lembrar do meu pecado?
A Bíblia não fala qual era o pecado dessa mulher, mas ela sabia que ela tinha pecado. Quantos de nós temos pecados e quantas vezes também a gente necessita da graça, da misericórdia, do perdão do Senhor Jesus. E a gente vê que essa mulher, quando Elias ele pede ali o filho, ela entrega aos braços dele, ele pega, ele leva para o quarto de cima. Essa mulher ela foi muito hospitaleira, porque ela hospedou Elias dentro da sua casa, um profeta, um servo do Senhor. Essa mulher, aos olhos do povo, ela era, além de ser uma mulher rejeitada por ser viúva, ela era uma estrangeira. Então a gente vê aqui considerada como uma gentil. E a gente vê que Jesus alcançou também, não só o povo judeu, mas o gentil também. Aqui foi no Antigo Testamento. Glória a Deus. E ela vê esse milagre, olha esse milagre, a ressurreição dentro da casa dela. E alguns estudiosos falam que aqui foi a primeira ressurreição no Antigo Testamento. Então ali Elias ora 3 vezes para que o Senhor pudesse fazer voltar a vida aquele menino. E eu lembrei do cântico de Ana, né? O Senhor dá vida e o Senhor também, né, faz descer a sepultura. Só Jesus pode fazer isso. E ali esse homem, no que ele se inclina, ele ora ao Senhor. O Senhor dá vida a este menino novamente. E essa mulher então ela é alcançada porque ela fala: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da sua boca é a verdade. E quem é a verdade, igreja? É Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E essa mulher que ela foi alcançada, ela reconheceu que a palavra vinda, diante desses milagres, diante dessas experiências aqui dentro da própria casa, ela reconheceu aqui. Ela sabia que ele era um homem de Deus. A gente vê que a idolatria naquele período, em Samaria, era muito grande. A apostasia, a rebeldia do povo de abandonar a Deus. E esse profeta aqui caminhando, esse profeta aqui fazendo a vontade de Deus. O capítulo 18 em diante, é um dos capítulos mais conhecidos, mais fortes também, é que ele está ali diante do rei Acabe. Ele convoca os profetas, né, de Baal para subir ali no monte. E ele ali fala para eles, né, traz uma ideia ali para eles de que o Deus que enviasse fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. E o povo achou muito boa essa ideia, os profetas de Baal achou muito legal. E aí eles se reuniram, fez tudo conforme Elias falou, pegaram os novilhos, colocaram ali, fizeram um altar, e eles começaram a clamar por Baal. De manhã até mais ou menos meio-dia, eles clamando por Baal, clamando, e Elias ele começa a rir, a zombar deles, falando: grita mais alto, vai que o seu Deus esteja dormindo. E eles ali clamando, e nada. Até de repente que chegou a hora do profeta, do homem de Deus. Ele vai, restaura. Essa palavra é muito forte, porque ele restaura o altar que estava em ruínas. Hoje, o altar é o nosso coração. E quantas vezes nosso coração está em ruínas? O nosso coração, quantas vezes está com idolatria? Quantas vezes a gente coloca coisas que ocupam o lugar do Senhor Jesus? E a gente precisa ter essa mesma atitude de Elias, restaurar o altar do nosso coração, para que o Senhor ele venha, faça morada, para que o Senhor seja adorado, para que o Senhor seja glorificado. O culto que nós prestamos tem que ser prestado para Deus. É para o louvor e adoração dele. E esse homem, com todo esse temor, com todo esse zelo, ele restaura o altar. E aí ele começa a clamar: ó Deus, o Senhor me deu, o Senhor deu ordem, o Senhor falou, o Senhor
faz acontecer, mostra para esse povo que só o Senhor é o Deus de Israel. E ali acontece o sobrenatural de Deus. Deus manda fogo do céu, restaura aquele altar e aquele fogo consome todo aquele sacrifício, tudo aquilo que ele fez ali. E o povo começa a se prostrar e falar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ali vê que realmente o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E ali Elias, ele pega, desce do monte e mata todos esses profetas de Baal ao fio da espada. E ele ainda fala que ele foi o único profeta que restou. A gente vê que no capítulo 18 ainda, havia um servo no palácio de Acabe chamado Obadias. Esse homem ele temia ao Senhor. Enquanto Jezabel matou uma mulher perversa, matou todos os profetas do Senhor, ele ainda guardou alguns ali na caverna. Guardou 50 em cada caverna. E aí a gente vê que Acabe, ele fica tão furioso, Jezabel tão furioso com Elias, que ele ainda tem a audácia de falar que Elias era um perturbador da cidade. No capítulo 18, no versículo 18, ele fala, né? Vou ler no versículo 16, né? Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Então aqui ele se encontrou. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Isso Acabe falando para Elias. E Elias fala: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família de seu pai têm. Vocês, olha só, aqui já expondo a questão do pecado dele. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Aí é onde ele fala para convocar todos os profetas de Baal. E ali a gente vê esse milagre, essa experiência que ele teve. Mas tudo isso, esse homem, ele tinha uma intimidade, um relacionamento com Jesus. E a gente vê também que ele era homem como nós, ser humano como nós, de carne e osso. Quando, mediante todo esse milagre que ele fez e tudo isso aqui que aconteceu, ele ali fala, anuncia a chuva. Ele vai com o servo lá no monte, aí fala para o servo olhar para um lado para ver se ainda estava vindo a chuva. E ele está ali, ó, de joelho dobrado ali. Aí o servo pega, vê, não está vindo nada. Ele volta e olha de novo. Aí quando o servo vai lá e olha, ele fala: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um... Eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem vindo ali. Ele fala: desce e volte para contar para Acabe. E fala para Acabe correr antes que a chuva o pegue. Então lembra que ele falou lá atrás que a chuva só iria cair mediante a palavra dele? E ali aconteceu. Igreja, essa chuva essa seca durou cerca de 3 anos e meio. E a gente vê que Jesus, lá no livro de Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26, a gente vê que o próprio Senhor Jesus, ele fala a respeito daquela viúva. Aqui é quando Jesus ele foi rejeitado na própria cidade dele, de Nazaré. Então eles vão ali na sinagoga, o rapaz dá o pergaminho para ele e ele abre lá em Isaías capítulo 61. E ele vira e fala para aquele povo diante daquela sinagoga: essa escritura acabou de se cumprir. Ele estava falando dele mesmo, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito do Senhor, porque ele ungiu ele para pregar as boas novas aos povos. E ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E ele fala que ali se cumpriu aquela profecia de Isaías, porque era o próprio Senhor Jesus. E ali o povo ficava maravilhado com tudo que Jesus ele fazia. E ali Jesus ele fala no versículo 25: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. Então, gente, foi uma seca severa, foi uma fome tremenda ali. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas. A nenhuma das viúvas de Israel Elias foi enviado. Aqui o próprio Senhor falou que havia muitas.
Contudo, Elias não foi enviado em nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta na região de Sidom. Ele vai falar também de Eliseu também, que foi enviado. Tinha vários leprosos também em Israel, mas Eliseu também foi enviado apenas a Naamã. Então a gente vê que eram pessoas que eram estrangeiras e ali o Senhor também pôde alcançar, mostrando sua misericórdia e sua graça. Glória a Deus. E a gente vê que esse homem do Senhor, esse servo obediente, fiel a Jesus, ele por um instante ele teve medo. Ele teve alguns relatos falam também que foi uma depressão. No capítulo 19, ele foge para Horebe. Depois que ele matou todos esses profetas de Baal, Jezabel ficou sabendo e ela ficou indignada com esse homem. E ela falou: juro pelos deuses que eles me castigam com todo rigor. Eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com cada um deles. Então ele teve medo. E Elias fugiu. E a gente vê a igreja que nesse capítulo 19 ele é muito bonito, porque ele, diante desse medo, ele fugiu. E ele caiu ali, estava ali diante de uma árvore, e ele desejou a própria morte. Ele pediu a morte ao Senhor. Mas ele acabou dormindo. Foi quando ele teve uma outra experiência com o Senhor. Foi quando o anjo tocou ele, o anjo alimentou e perguntou o que ele estava fazendo ali. E o anjo toca, o alimenta, e ele vai para uma caverna. Ali ele tem um encontro com o Senhor. Ali há a experiência dele com Jesus, com Deus. Ali Deus se faz presente para ele. Não era no vento forte, não era no terremoto, não era no fogo, mas era numa brisa suave. E a gente vê que a presença do Senhor é a presença do Senhor. O Senhor esteve presente ali. No versículo 11 do capítulo 19 fala: e o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Pediu para que ele ficasse ali na presença do Senhor. Mesmo diante de tudo isso que ele passou, desses milagres, diante dessas experiências que ele teve, ele sim teve medo, ele sim desejou a morte. Mas ali o Senhor cuidou dele, o Senhor o alimentou, o Senhor renovou as suas forças, e o Senhor pediu para que ele ainda pudesse ir mais adiante, porque o ministério dele ali ainda não havia acabado, e o Senhor ainda deu mais ordens para que ele pudesse ungir ali outras pessoas para que pudesse se tornar rei, e ali pedisse para que ungisse Eliseu para ser o seu sucessor. E no capítulo 2 vai falar a respeito da morte de... Não é bem uma morte, né? Porque não é uma morte física. Mas ali ele é levado aos céus. Um redemoinho de fogo, uma carruagem de fogo. Ele é levado aos céus. Então ele não teve uma morte física, mas ele foi levado aos céus. Olha quanto nível de intimidade, de relacionamento, de obediência esse homem tinha com Deus. Deus naquele tempo falava face a face com o homem. Ele teve essa experiência com Deus. Mas para isso, igreja, para a gente ter experiências com o Senhor, para a gente poder ter uma vida com Jesus, a gente precisa renunciar muitas coisas. A gente precisa abandonar muitas coisas. A gente precisa se dedicar e buscar o Senhor. É como lá no livro de Isaías, capítulo 55, fala: busquem, no versículo 6, busquem o Senhor enquanto ainda se pode achar. E a gente precisa buscar. A gente precisa se arrepender. A gente precisa também abandonar o nosso pecado e seguir e servir fielmente, mesmo que custe as nossas vidas. A gente precisa nos entregar verdadeiramente para o Senhor. Esse homem, ele passou por toda essa situação. Ele realizou milagres, ele teve experiência. Por um pequeno momento, ele desejou a própria morte. Mas a gente vê que o Senhor não abandonou ele por nenhum momento.
Então a gente precisa ter os nossos olhos voltados para o Senhor, porque o Senhor, Ele não nos abandona. Basta apenas a gente dar o nosso primeiro passo e buscar de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Amém? Aqui eu encerro, né, a palavra de hoje, para a qual o Senhor colocou no nosso coração. Que o Senhor abençoe todos vocês que estão nos assistindo. Que a graça e a misericórdia de Jesus Cristo alcance o coração de cada um de vocês. Que vocês possam reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só Ele é Deus, só Ele é o Senhor e não existe outro. Tudo aquilo que a gente coloca na frente do Senhor acaba sendo uma idolatria. Mas que a gente possa abandonar tudo isso e voltar aos pés da cruz. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.